Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Bem-vindos ao programa Pense Grande. Eu sou Carlos Costa Beber e nós teremos hoje mais um programa especial. Nós vamos conversar com um talento nosso, um talento aqui da terra que está conquistando o Brasil. Um jovem que saiu lá de São Borja, daquela região das barrancas do Rio Uruguai, de uma família de produtores rurais, produtores de arroz principalmente. Ele fez uma experiência de campo, mas ele veio para Santa Maria porque ele queria trabalhar com tecnologia. Então é uma honra, é um orgulho muito grande conseguir trazer para conversar conosco aqui esse grande amigo especial. Está aqui conosco agora o Magno Folletto. Muito bem-vindo, Magno. E nós temos aqui uma história muito grande de sucesso, é um case extraordinário de um jovem que ainda tem os seus vínculos com Santa Maria, tem ainda um sítio em Itaara, mas teve que se mudar para Porto Alegre e a empresa está hoje com a sua matriz em São Paulo. Bem-vindo, Magno. Vamos ter dificuldade de administrar o tempo hoje, porque a tua história é fantástica. Bem-vindo, Magno. Obrigado, Carlinhos. Obrigado pelo convite, em poder estar compartilhando um pouquinho aqui mais do que a história, né, do que a nossa visão aí do presente, né? Importante estar sempre atualizado. É uma satisfação estar aqui contigo e todos os telespectadores do Diário. Muito bom. Vamos fazer um flash inicial do Magno, lá das barrancas do Rio Uruguai, passando por Santa Maria. Rapidamente, né, eu nasci em Itaqui, a cidade mais distante da capital, o mais distante. 700 quilômetros. Passei minha infância e juventude lá. Depois fundei a minha primeira empresa aos 14 anos. O processo de emancipação especial, poucos conhecem, mas ele existe, né? É possível, aos 13, 14 anos, se os pais ajudarem, você consegue fundar até a tua empresa. Então, tive essa grata satisfação e incentivo. Uma escola de informática lá em Itaqui, depois, em 99, o provedor de internet. E, nesse momento, eu me associei ao Gustavo, que hoje é o presidente da companhia, que fundou a GPSnet, a operação, lá no início de 95, né, quando a internet estava começando no Brasil. Ele teve essa visão e começou a desenvolver a internet na fronteira oeste do estado, quando nada tinha, né? E desde então a gente vem trabalhando nessa missão. Vão 28 anos aí que a gente está trabalhando com internet. As grandes fases, né, que é o desbravamento, foi muito difícil para todos, conhecer o desconhecido, ainda tentar entender como é que as coisas funcionavam. Então a primeira década foi muito difícil. O GPS veio para Santa Maria junto com ele, né? Isso, em 2003, então, já passando um pouco, né, saindo de 99, 95, para 2003 eu vim para Santa Maria, para o centro do estado, onde o planejamento era crescer a partir do coração do Rio Grande. Então Santa Maria, inclusive, não foi um acaso. Eu vim para Santa Maria pelo posicionamento estratégico, pela forma como a cidade acolhe, o mercado de serviço, que aqui tem um potencial muito grande, sempre teve e continua tendo até hoje. Então o nosso planejamento foi crescer no estado a partir de Santa Maria, pela logística e pelas pessoas, né? Me conta, porque quem desce ali a Fernando Ferrari, né, bem na frente do McDonald's, ainda está ali a Avato, que é a... Avato e Amigo, as duas. E Amigo, exato, né, que são as empresas aqui que estão aqui em Santa Maria. Ali começou tudo, eu te conheci ali, né, um garotão cheio de sonhos, e eu acho que foi em 2009 que você lançou aquela campanha para abertura de capital. Foi um almoço que teve. Sim. Até de 2003, que eu vim para Santa Maria, expandir os negócios na região aqui, até 2009, nós vimos operando num formato convencional, né? Ainda amadurecendo, como eu comentei, primeira década de descobrimento, segundo momento de crescimento e desenvolvimento. Em 2009 nós fomos premiados pelo Sebrae, pelo Talentos Empreendedores, como a melhor empresa de tecnologia do Brasil
entre 56 mil empresas na categoria de tecnologia, nós tínhamos primeiro lugar, recebemos o troféu lá do seu Johan Peter, lá da Gerdau, e junto com o Lula, nos entregaram o troféu, a premiação em Brasília. E de lá para cá, nós trabalhamos alguns anos montando o planejamento estratégico da empresa para o desenvolvimento dela a nível estadual, o resto do estado, né? Magno, é muito importante. Quando nós conversamos lá na tua empresa, foi uma virada de chave essa oportunidade que vocês tiveram de serem selecionados pelo Sebrae. Realmente para ti assim foi um momento chave, estratégico, né, do up da companhia. Mas assim, só um pouquinho antes, como é que vocês concorreram? Como é que era essa premiação? Bem interessante para quem quer conhecer mais. Hoje é o prêmio MPE Brasil. Quem entrar no Google e procurar por Sebrae, Prêmio MPE Brasil, é um prêmio exclusivo para micro e pequenas empresas. Ele te dá um relatório, faz um questionário, né, de todo o processo de gestão da tua empresa e planejamento dela. Tu responde e eles te dão um feedback depois exatamente dos pontos quando tu está forte, fraco e precisa desenvolver. E os melhores pontuados vão sendo ranqueados e é feito depois uma avaliação presencial. Nós passamos por duas por segmentos? São 9 ou 10 segmentos, eu não sei como está hoje, mas na época eram 9 ou 10 segmentos, né? Tem comércio, indústria, serviços, tecnologia. Vocês entraram em tecnologia. Entramos na área de tecnologia. E o total foram 56 mil micro e pequenas empresas em todas as categorias que se inscreveram. É um trabalho bem legal do Movimento Brasil Competitivo, com apoio do Fundação Nacional da Qualidade e o Sebrae. Esse programa realmente vale a pena assim, para quem está querendo fazer quase que um coaching de gestão estratégica. É um programa promovido pelo Sebrae, gratuito, não custa nada. Interessante, né? E está à disposição de todos. Tá? Interessante. Todos os empresários que passam por aqui, Magno, citam o Sebrae. O Sebrae é impressionante, o trabalho do Sebrae. É impressionante. E agora vocês vão ter uma ideia de o que esse programa ajudou a companhia de vocês a se estruturar para crescer. É uma aula, o que tu me disseste, sobre como os fundamentos dessa premiação. Então, em 2009, nós recebemos a premiação aqui no estado, 2010 em Brasília. E, basicamente, no ano seguinte, nós passamos por um processo de provocação, né, de coaching e provocação para o planejamento estratégico. Toda a nossa companhia, da onde ela saiu, onde ela passou e onde ela chegou e pretende chegar, ela está alicerçada às bases no planejamento estratégico. Para nós, o planejamento estratégico é a coisa mais importante da companhia. O resto vem depois. Todo o resto vem depois. Porque qualquer decisão que tu vai tomar, se ela não estiver alinhada à estratégia, né, não estiver alinhado para o norte do negócio, tu está perdendo tempo. E quanto mais tu sobe a régua, mais é necessário. Então, né, perder tempo e recurso são as duas coisas, né, que interessam hoje em dia. Né? Então, nós entendemos isso. O nosso planejamento estratégico e o orçamento são número 1. E os dois sócios participaram, então, desse treinamento que é um ano que dura? Não é um treinamento, foram imersões que o Sebrae foi fazendo pontual no ano seguinte, junto com os vencedores, esses 9 e 10. Né? E o foco do Sebrae, nessa época lá, para os premiadores, naquele ano, era o pensamento estratégico. Né? Nós já vínhamos praticando o planejamento estratégico desde 2003, a gente vinha exercitando ele muito, e é o que fez eu me mudar para Santa Maria, o que fez a gente avançar. Né? Então, para nós já era uma matéria, vamos dizer assim, conhecida, e a gente vinha rodando nisso, mas com o Sebrae acabou potencializando, né? E mais do que a teoria, conhecer empresas, companhias, ter acesso a outras coisas, network, nos abriu um mar de oportunidades. E aí nós entendemos que o nosso plano deveria ser um pouco mais, com a régua mais em cima, né? E então, lá em 2013, nós finalizamos um plano de 10 anos. Na verdade, levamos 2 anos pensando, estruturando esse plano. Às vezes a gente pensa que tem que fazer num final de semana, às vezes as respostas não acontecem. Né? Nós acho que trabalhamos com o Sebrae em 2011.
e conseguimos fechar o planejamento em 2012. Então foram 2 anos, 11 e 12, para a gente conseguir colocar um compromisso no papel conosco mesmo, com a companhia, com os colaboradores, que a gente estivesse proposto a cumprir, né? Então não só estivesse na porta da empresa, né? Então lançamos em 2013 um plano para chegar em 2023. E esse plano nós finalizamos agora em dezembro. Um plano de 10 anos, né? Bom, nós vamos chegar lá, né? No aí. fim. E agora vamos um pouco desse passo a passo, né? Desse início do funcionamento, da operação do planejamento, né? O que foi acontecendo ano a ano? Enquanto vocês estavam aqui em Santa Maria também, né? Na Central. Em 2013, então, nós lançamos a visão de 10 anos, que era ser líder na região de atuação. Isso. E a região de atuação era o estado do Rio Grande do Sul. Uma das estratégias de 2013 até 2015, 2016 era crescer muito no mercado corporativo. Então, de 2013 até 2016, levaram 3 anos, nós nos tornamos líderes no Rio Grande do Sul no segmento corporativo, né? Mais qualquer outra empresa no segmento. E no mercado residencial, nós entramos definitivamente em 2016. Através do processo de fusões e aquisições, porque o cliente orgânico 1 a 1, né, o cliente que já está atendido, você não consegue conquistar o mercado num prazo se não for por um processo de aquisição. O cliente já está instalado, né, o serviço de fibra ótica em geral, nos últimos anos, desde 2011, 12, que ele começou a operar no Brasil, ele vem se implantando, funciona muito bem. O Brasil deu um salto gigantesco em termos de qualidade de internet, não só com a nossa empresa ou no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Nós estamos muito bem colocados, melhor que muitos países do primeiro mundo, inclusive. Incrível. Tá? Nosso nível de qualidade de internet no Brasil, pegar os últimos 3, 4 anos, a velocidade e a disponibilidade é de países de primeiro mundo. Os estatísticos estão aí para provar, e quem passeia fora ou vive fora consegue constatar isso. Então, uma mudança tecnológica que o Brasil adotou muito bem, fruto das pequenas e médias empresas que regionalmente foram cobrindo o papel das operadoras que não vinham fazendo. Isso que tu está falando é muito importante, porque logo lá na frente, né, tu vais falar sobre a expansão, e foi uma expansão de aquisições. Sim. De pequenas e médias empresas. Então, o crescimento de vocês, mas nós vamos abordar lá na frente. E como é que era o cenário quando vocês bateram o martelo? Nós vamos ser líderes no Rio Grande do Sul. E a concorrência? Quem eram os concorrentes na época? Como vocês se posicionaram para ganhar? Qual era o potencial de mercado para poder decidir? Nós vamos ser líderes de mercado. Basicamente, uma análise de mercado e um posicionamento estratégico a chave dessa resposta. Na época, no mercado corporativo, que foi o primeiro que a gente atuou, a gente fez um estudo de mercado bem profundo e realista, na verdade, né? Você precisa acertar em ler a realidade, né? E a realidade meio que como um todo, porque se tu te esquece ou deixa esse estudo for muito superficial ou ele for muito parcial, ele tem que ser muito imparcial e completo para que as ações elas sejam suficientes, né? Então a gente fez um estudo na época de qual seria a estratégia para a gente crescer nesse mercado, e nos focamos nisso, apenas nisso. Esse é um outro ponto, né? Dizer não para todo o resto. Eu acho que foram alguns acertos aí, alguns nãos que a gente teve que dizer ao longo do percurso, que na época doeram, né? A gente sempre diz não dói, né? Tu abre mão de algo. Né? A vida é fazer escolhas. E foi nos dando, os anos foram respondendo, nos dizendo que a gente estava no caminho certo. E o aporte de recursos financeiros, como é que foi para vocês desse planejamento? Porque é uma área que tecnologia tem que investir. Capital intensivo gigantesco. A partir de 2016, nós abrimos, os sócios da empresa eram apenas eu e o Gustavo, né, os fundadores, basicamente. E a partir de 2016, nós abrimos, vamos dizer assim, para além daquele casulo de sócios, né, os fundadores. Então, abrimos para os principais colaboradores da empresa, líderes, né, alguns conhecidos que estavam percebendo lá em 2016 o nosso
crescimento e com algum recurso para investir, perguntava como é que funciona esse negócio, é um capital bom, eu não quero abrir uma empresa disso, eu tenho interesse em aplicar o dinheiro em quem já sabe trabalhar com isso. Então, a partir de 2016, a gente já, digamos assim, abrimos o capital da empresa para que estranhos, vamos dizer assim, ou conhecidos, mas não quem está diretamente trabalhando na empresa, pudesse aportar recursos ali. A gente começou a receber injeção de recursos, né, no primeiro momento um pouquinho, 5%, 10%. Hoje nós temos, chegando aos dias de hoje, mais de 60% do capital da companhia já é pulverizado, já não está na mão mais dos fundadores. Nós já não somos mais o poder absoluto do negócio. Mas isso é normal. A empresa hoje é uma empresa de mercado. Não, né? Exato. Né? Isso é o processo. Magno, nós temos muito para conversar. Já o Fernando já me deu o sinal lá. Agradecer ao Fernando, que está sempre dando suporte aqui para o nosso trabalho. É o contra-regra. Eu digo que ele que é o nosso contra-regra, né, Fernando? Pessoal, terminamos aqui o primeiro bloco. Vocês estão vendo que nós estamos na frente de um case extraordinário desse jovem que me honra muito ser seu amigo, seu parceiro. Nós estamos aqui com o prestígio da Cotricel, com a nossa grande cooperativa aqui do Centro-Estado. Nós estamos aí com perspectiva de ter, tu que acompanha a agricultura, nós estamos com perspectiva de ter uma safra relativamente boa esse ano. Né? Os preços do arroz estão valendo muito, a família Folheto deve estar faceira lá com o preço do arroz. E o Sebrae, que nos prestigia e está em todos os nossos programas aqui, o Sebrae está presente. E tem meus alunos que estão lá no Sebrae. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com o programa Pense Grande, com alguém que pensa muito grande. Esse meu querido amigo, o Magno Folleto, falando do sucesso da sua empresa, que é um case extraordinário na área da tecnologia. Bom, Magno, é importante a virada de chave a partir de 19, né? E vocês pegaram a pandemia no meio ainda do pleno crescimento também, né? Então, como é que foi a hora que nós paramos naquele almoço ali na Fernando Ferrari, no restaurante que tu apresentasse a programação de crescimento, de abertura do capital, para frente? Então, 16 a gente literalmente entrou no mercado residencial, né, rompemos o casulo dos fundadores e começamos a ter mais acionistas. A partir de então a gente vem prestando contas trimestralmente, né, de todos os resultados da companhia.
criamos uma holding para suportar os acionistas ordinários, os preferenciais, que é a Gaúcha Tecpar, para dar suporte também à injeção de capital, né? Porque numa empresa onde precisa de muito capital intensivo, chega uma hora que o recurso da pessoa física ele tem limite, né? Então hoje, até final de 2019, nós já tínhamos mais de 200 acionistas. Hoje foi temos aí um número maior. que surgiu a Gaúcha Tecpar? Gaúcha Tecpar era então a nossa holding, né, para suportar a injeção de recursos nos veículos de mercado, a Amigo e a Avato. Então essa é a estrutura que nós tínhamos para esse plano do Rio Grande do Sul, né? Pessoal entender a distinção de Amigo e Avato. A Amigo é a nossa marca voltada para o mercado residencial, internet, TV, telefone. O nome é fantástico, né? Amigo Internet. Amigo é fantástico. Inclusive veio de uma aquisição de uma empresa que nós incorporamos, que estava com toda essa estrutura programada para lançar e acabamos lançando aqui no grupo. Isso é uma das grandes vantagens do processo de unificação, porque a gente herda muitos talentos, né? Humanos, ideias, planos, e a gente acaba consorciando tudo isso e encaixando isso dentro do quebra-cabeça do negócio como um todo. É muito rico esse processo de M&A. Né? Tem nos dois lados, né? Tem as dificuldades de integrar. Né? Vocês estão com uma experiência hoje impressionante. Antes que eu me esqueça, quantas empresas vocês integraram nesse processo se eu não estiver enganado, estamos em 53 ou 54 empresas em 70 meses. É uma empresa a cada 45 dias. Imagina, você tem uma estrutura fantástica, uma experiência, uma expertise. Eu acho que dificilmente alguém tem isso. Olha, integrar 70 culturas diferentes, regiões diferentes do país, nós vamos chegar lá. Então, a Avato fica o corporativo. O mercado corporativo. Os negócios mais críticos que não podem parar, né, precisam de um atendimento 24/7. Né? Então, basicamente isso. Então, a Amigo e a Avato são marcas, e não é só, além de marcas, né, tem equipes distintas, estruturas voltadas para isso. São perfis diferentes. Né? O interessante, né, Magno, que com todo esse crescimento, a tendência é esvaziar um pouco Santa Maria. Pelo contrário, né, vocês estão com 300 e tantas pessoas aqui. Nós começamos o projeto na sede que tu conheceste, que a gente inaugurou em 2018 ali. Era 150 pessoas, a gente já dobrou esse número nos últimos 5 anos, né? E mesmo já tendo movimentado a empresa para São Paulo e para outros estados, a gente segue crescendo em todas as áreas, né? Não tem como. Um negócio de prestação de serviço é feito por gente, não tem outra fórmula. Precisa de muita tecnologia, muito processo, mas são as pessoas que tocam. E eu notei assim, né, como tem posições vazias, porque o home office se implantou assim de uma maneira... A partir da pandemia, nós já operávamos num modelo que hoje é o modelo híbrido, mas quase esse híbrido, porque a gente operava com pessoas com setores diferentes, o mesmo setor em cidades diferentes. O que normalmente numa empresa tu vê, aqui é a sala do setor tal. Nós, em função das fusões e aquisições, nós acabávamos aproveitando o melhor talento de cada empresa, e geralmente essa pessoa estava numa cidade diferente. Então nós já implantávamos as salas virtuais de trabalho lá em 2016. E então quando entrou a pandemia, nós talvez tenhamos sofrido um pouco menos por trabalhar com tecnologia, mas não só pela tecnologia, porque a tecnologia está para todos, mas pela cultura do M&A, da fusão e aquisição, que a gente já trabalhava no formato distribuído. E então as pessoas já trabalhavam mesmo na filial lá de Teutônia, de Canoas, de São Borja, de Livramento, com uma equipe em Santa Maria, né? E pessoas, os colegas ao lado estavam em outra cidade. Então essa cultura do trabalho remoto dentro da empresa, quando as pessoas foram para casa, só trocou a cadeira de lugar, porque elas já estavam acostumadas a trabalhar remoto. Então a gente acabou não tendo aquele esfriamento das atividades, para só se acostumar, a gente se adaptou muito rapidamente e seguimos com franca expansão durante a pandemia também. O baque foi um pouco menor, né? Então, durante o processo da pandemia. Essa, Magnum, a história da Gaúcha Tecpar. Depois, no terceiro bloco, nós vamos falar da Brasil Tecpar.
Tá? Essa consolidação aqui, quantas empresas vocês absorveram aqui no Rio Grande do Sul? Como é que foi essa consolidação? No Rio Grande do Sul, entre 25 e 30 empresas que a gente fez o processo Mas de como fusão tinha e aquisição. empresas, né? Nesse mercado, o Brasil hoje são mais de 10 mil micro e pequenas empresas que atuam de norte a sul do Brasil e que conectam cerca de 50 milhões de casas. Que coisa fantástica É um isso. número astronômico. Que coisa fantástica. É um cenário que só tem no Brasil, de fato, tá? Em todo o resto do globo, a gente inclusive... antes eu podia dizer que eu achava, agora eu me dediquei a ir atrás. Esse fenômeno só tem aqui. Na Argentina, por exemplo, tem 150 empresas, micro e pequenas que atendem. O Brasil, estamos falando, é 10 mil. No México é 200 e poucas. Que coisa. É um número, nos Estados Unidos é 400. Mas o que se deve É um número isso? violento. É o fenômeno da disseminação da fibra óptica, que houve um barateamento dos custos, né? Ainda é bastante elevado, mas era astronômico há 20 anos atrás. Então, quando houve o barateamento do custo da fibra óptica, que se tornou acessível levar a fibra óptica na casa das pessoas, as operadoras, as grandes operadoras, as incumbentes da época, que antigamente eram as concessionárias do governo, né, foram privatizadas, elas não tinham um planejamento para investir na hora que a tecnologia barateou. Então, e aí o mercado globalizando e pedindo, né, a tecnologia celular melhorando tudo, né, tornando tudo mais acessível na mão do cliente, e a tecnologia barateando, a operadora não tinha um planejamento naquele time para fazer, e o cliente se digitalizando, né, principalmente com celulares, notebooks, tudo acessível, e precisando, o mundo se transformando, e aí tem um negócio que é a oferta, a demanda, e tem que atender. E aí o empreendedorismo acaba nascendo aí. Esse acho que é a forma do empreendedorismo. Extraordinário. Enxergar. Duvido que alguém saiba disso. Magno, é uma coisa extraordinária isso. Extraordinário. Hoje o mercado já está diferente, né? Ele já está um mercado consolidado, Sim. né? Atendido, mas a gente teve um espaço aí de 2010 até 2020 de cobertura desse espaço que estava faltando. É um espaço, digamos assim, que para a pequena empresa acabou. Para o pequeno investidor... Eu não posso dizer que ele acabou. Eu posso dizer que ele está mais difícil, né? Assim como o mercado, por exemplo, o varejo de farmacêutico, que é das farmácias. Antigamente a gente, né? Inclusive tenho vários amigos que o farmacêutico era dono da farmácia e quem atendia era o filho no balcão. Né? Hoje a gente tem as redes farmacêuticas no Brasil. A concentração... O exemplo são vocês. A margem vai diminuindo, não é que não dá mais, mas a margem vai diminuindo, o processo vai ficando diferente. Investimento muito alto. Isso, a tecnologia é impressionante. São mercados que entram em consolidação. Mas para quem é empreendedor, existem mercados que se abrem e se fecham em janelas de uma década, né? E que estão sempre acontecendo, são ciclos, né? E acho que essa é a leitura, né, de tu olhar o mercado que tu atua, o setor, e entender qual é o ciclo que ele está vivendo para poder acertar o movimento. Isso também é uma leitura, é a visão estratégica. Querer fazer alguma coisa contra o cenário, normalmente, não vou dizer que vai dar errado, mas ele é mais difícil. Né? Bom, planejamento 2013-2023. Então nós lançamos a visão de ser líder no Rio Grande do Sul, e felizmente nós chegamos em final de 18 ali, enxergando já que estávamos muito próximo dessa liderança. E em março de 2019 nós atingimos a liderança, praticamente 5 anos antes. Impressionante. Impressionante. E como é que foi essa conquista? Eu só posso agradecer, e já fiz isso várias vezes e não me canso, porque realmente ter uma visão, né? Olhar o cenário, ter uma visão, compartilhar o que é necessário ser feito e chamar pessoas para que isso aconteça. E fazer com que esse objetivo se transforme no sonho de todos. E que todos possam se tornar realizadores do seu sonho através desse aí. Acho que esse é o grande segredo. O grande papel do empreendimento e da liderança é compartilhar os objetivos e os sonhos. Rio Grande do Sul. Paramos aqui no Rio Grande do Sul e, obviamente, até tu me disse assim, né? Bom, eu podia agora, já consegui, já cheguei onde queria,
muito antes do tempo, né? Eu acho que vou me acalmar. Mas isso não é, né? O empreendedor nato que tem correndo o sangue do empreendedor nas veias, né? Logicamente que tu já estava planejando realmente conquistar o país. Aí, esse é um outro ponto fundamental, Carlinhos, que é bem importante para... Acho que quem assiste aqui é voltado para a área de negócio e empreendimento, né? Esse é o nosso canal aqui. Inclusive, tu tem uma câmera aqui só para ti, para mandar mensagens. Tá bem, mas acho que ficamos aqui juntos. Tá bem. A capacidade de olhar o cenário e envisionar, criar a visão, né? A gente precisa ter dentro da empresa. Isso é uma competência. Nem todos têm, e é normal que a gente tenha competências complementares dentro da companhia. Não tem como todo mundo fazer tudo e ser bom em tudo. Uhum. Então, nós temos hoje o presidente da companhia, que é o Gustavo. Ele tem uma capacidade imensa de ler o cenário, né? Então, a gente divide muito. Hoje ele é o CEO, eu estou como co-CEO, de dividir. Então, ele envisiona, percebe o cenário e pinta o quadro, e a gente tem um time na diretoria executiva que implementa e faz isso transformar realidade, né? Então, em final de 18, para aquele plano que nós lançamos em 2013, de fato os números estavam todos superados, né? A gente estava com muita folga, não só de tempo, mas de todos os recursos na época. Lembro bastante dos números assim que a gente tinha. E, de fato, a nível de investidores, aqueles que a gente tinha conosco lá, e para nós que fundamos a empresa, acho que o objetivo estava entregue, né? Poderia se aposentar, digamos assim. Pois é, tu me falou. Mas assim, vocês, claro, uma coisa é chegar 5 anos antes, mas isso exigiu também muito esforço, principalmente ter gente. Tu abre mão, e não é só a liderança, todos abrem mão, né? A gente fala, são escolhas que são feitas, e o time tem que estar feliz fazendo isso, né? E esse é um ponto, estar realizado fazendo isso, para aquilo não se transformar um fardo, né? Então, acho que esse é o ponto fundamental. Então, a gente chegou com folga, com as pessoas realizadas, com o time realizado, com o acionista feliz, com o colaborador feliz, né? Aqui em Santa Maria, que era o nosso principal ponto de gestão, né? A sede da empresa era aqui, bem posicionada, né? Então, continuamos aqui com uma ótima relação com a comunidade, mas naquele momento ali foi o nosso ápice do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, e a partir desse momento a gente viu que, sobrando tempo e recurso, ou a gente segurava os recursos e começava a frear, e o mercado, né, falando de janela, né, lendo o ambiente, nós vimos que tinha um espaço a nível de Brasil para fazer algo muito parecido com o que a gente tinha feito aqui. E então, em junho de 2019, nós lançamos a ideia, né, da Brasil Tech Park, né? Então, antes a nossa estrutura de holding que pensava nos negócios era a Gaúcha Tech Park. Então, nós lançamos a ideia da Brasil Tech Park em junho de 2019 e apertamos o botão da execução em janeiro de 20. Janeiro de 2020. Então, levamos 6 meses também detalhando o planejamento estratégico, o orçamento da Brasil Tech Park, e aí começamos a transformar essa estrutura numa estrutura nacional a partir de janeiro. E aí todas as decisões, aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, passam a estar orientadas para esta visão. E aí já começa a mudar a matriz decisória, porque a visão ela é outra, né? Sim, porque a decisão de vocês de criar a Brasil Tech Park multiplicaria por quantas vezes a Gaúcha Tech Park? Essa questão de crescimento, de 2013 até 2019, nós crescemos 12 vezes, 1.200%, para atingir a visão dos primeiros 5 anos. Impressionante. E de 2019 até 2023, nós crescemos mais 10 vezes. Somando tudo, a matemática é um negócio estranho, mas aí o Excel mostra, deu 160 vezes, Isso é um case global, pô. O tamanho do Isso é um case global que vocês conseguiram. Pessoal, vocês estão tentando entender. Eu estou aqui com meus neurônios a 1000 na cabeça para entender o que essa empresa está fazendo acontecer. Mas olha,
nós estamos aqui, Magno, já acabamos já o segundo bloco, eu disse que ia ser uma dificuldade. Eles já vão convidar o Magno aqui daqui uns 6 meses voltar para dizer onde é que nós estamos agora, porque vocês vão tão rápido. Então está aqui o Magno Folletto, que é o co-CEO da Brasil Tech Par, que vocês estão conhecendo agora aqui, e que é um prazer muito grande estar conversando com ele, e agradecer o prestígio aqui do Sebrae e da nossa querida Cotcel, a nossa cooperativa do Centro-Estado. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta para o último bloco aqui com esse meu querido amigo, o co-CEO. Co-CEO, esse é um nome chiquérrimo, né, da Brasil Tech Par. E interessante, aqui no intervalo, nós falamos muito em Sebrae, e tu me confidenciou uma coisa interessante. O que era, Magno? Manda um recado para essa pessoa aí. Vou compartilhar aqui, Carlinhos. Lá em 2019, quem nos provocou bastante, né? Estava fazendo um trabalho de angariar empresas para participar daquele programa, o MPE Brasil, foi o Jax. Eu até comentei com ele, Jax, nós não temos a menor chance de participar. E ele disse, mas preenche, porque no mínimo vocês vão receber um feedback do Sebrae, né? Vão receber informações, vão se questionar, vão se provocar. Não precisa participar para ganhar alguma coisa, participa para conhecer. E, de fato, só o questionário nos ajudou muito, porque a gente já lendo e se questionando nos provocou a pensar um pouco mais naquela época, e depois, né, todo o processo que eu já citei aqui. Então, Jax, obrigado. Eu imagino que tu continuas fazendo essa grande missão, né, que é de provocar o empreendedor, o empresário. É um trabalho fundamental e conosco aqui tu já cumpriu a tua parte. Que e o Sebrae também. Muito fantástico. obrigado. Essa aqui é de arrepiar. Bom, agora vamos embora para o Brasil Tech Par. Até eu estou curioso. Bom, então lançamos a Brasil Tech Par no início de 20, né, em 2020, e logo estourou a pandemia, mas a gente seguiu com o planejamento. E primeiro negócio que nós fizemos fora do Rio Grande do Sul foi em Santa Catarina, em Joinville, onde adquirimos um data center, o melhor data center de Joinville, da região sul do Brasil também, com certificação de segurança, ISO 27001, para reforçar muito o nosso corporativo. E depois disso expandimos para o Rio de Janeiro, região dos lagos, Saquarema, Araruama, uma região bastante bonita lá, né, do Rio de Janeiro, e fomos avançando. Em 2021, então, também fizemos
a ampliação do crescimento orgânico e entramos, ao final de 21, entramos no mercado do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E até o final de 21, nós já, no momento que consolidamos as operações adquiridas, nós tornamos líderes no Mato Grosso e hoje temos um volume de negócio superior ao que temos no Rio Grande do Sul. Que coisa, né? O Centro-Oeste é uma loucura, é um desenvolvimento assim que eu não conhecia nesse nível, principalmente os últimos anos. Eu já tinha ido para lá em 13, 14, eu tinha visitado o Centro-Oeste, mas retornei para fazer negócios lá pela Brasil Tecpar ali em 2020 e 2021. É algo, quem não conhece, vale a pena. E está num nível de aceleração que eu não sei onde é que vai chegar, né? Então, somos a primeira operadora fixa de internet no Mato Grosso, né? Temos mais de 20% do market share lá e continuamos investindo fortemente lá. Depois fizemos negócio em São Paulo, nos instalamos em São Paulo com a operação, né, em São Paulo, não só a sede da empresa, mas a operação em São Paulo. E recentemente, agora em final de 23, entramos em Minas Gerais. Então, a Brasil Tecpar hoje atua em 7 estados, né? Essa é a nossa estrutura atual. E atendemos clientes no Brasil inteiro, né? Hoje nós temos clientes em todas as unidades da federação. E funcionários também, acho que em 17 estados. Mas, vamos dizer assim, com a porta aberta, né, da loja em 7 estados. Eu vi o mapa do Brasil lá contigo, começa lá em Jaguarão e vai bater lá no Pará. Divisa com o Pará, começa em Jaguarão. É impressionante. E a rede, até então, a nossa rede física, ela vai até a divisa com o Pará. A nossa rede lógica, onde a gente se conecta com parceiros, vai divisa com a Guiana Francesa. Quantos mil quilômetros tem? 65 mil quilômetros de fibra hoje. Que coisa impressionante isso. Que coisa impressionante. Isso representa em termos de estrutura, de funcionários? A empresa atualmente está com 3.600 funcionários. 3.600 funcionários. Imagina estruturar tudo isso. O desafio de vocês, porque a base de vocês são pessoas, são profissionais. Aí é o processo de cultura, né? Acho que esse é o ponto. E a grande virada de chave do Rio Grande do Sul para a Brasil Tecpar, do plano de 2013 para o plano de 2019, nós lançamos. O grande desafio é o mindset da cultura, né? Cada estado, cada região entende que o seu jeito é o melhor jeito de fazer. E agora, 4 anos decorridos, né, de Brasil Tecpar, a gente olha para trás ali, 4, 5 anos que a gente já startou esse processo. Eu posso dizer que todas as culturas têm o seu ponto forte, têm o seu estilo, né, tem a sua vantagem, e o grande segredo que a gente tem percebido cada vez mais é aproveitar o que cada um tem de melhor, né? Por isso que o nosso slogan da companhia é próximos para você ir longe. Né? Gostei muito. Próximos para você ir longe. Então, próximos para você ir longe. Estar próximo é reconhecer aquilo que tem na cidade, na região, o estilo dela trabalhar, o jeito, né, os hábitos, o sotaque. E é tão bonito isso, e saber respeitar isso. Isso não é comum. Acho que esse é o grande segredo. As grandes corporações, quando agregam outras empresas menores, eles tentam impor a sua cultura global, geral. Então vocês estão fazendo algo muito difícil. A nível de processo não tem o que fazer, mas sempre tem o sotaque da pessoa. O jeito de fazer é da região. Né? Tu pode implementar um processo padrão, mas que permita colorir de acordo com aquela região, né? Permita o líder daquela região fazer as suas ações de marketing do jeito que aquela cidade espera receber, participar daquela comunidade com os eventos que são importantes para ela. É um grande esforço. Eu não estou dizendo que a gente faz isso muito bem, eu estou dizendo que a gente reconhece isso, e esse é o nosso grande desafio. Nós estamos perseguindo cada vez mais isso. Porque a prestação de serviço, principalmente a internet, que é um serviço essencial hoje, fundamental, básico, ele precisa estar perto, né? Tu precisa ter unidades. Nós não fechamos as unidades que a gente adquire, nós temos mais de 60 lojas com porta aberta pelo Brasil hoje. Pois é, isso que é importante, né? Vocês
porque é muito simples, não, vamos racionalizar, fecha aqui, fecha ali. E estão preservando as marcas também locais? Não, tem um processo de associação de marca nos primeiros meses e ano, e depois a gente vai unificando as marcas. Aí é uma questão de conseguir gerir 50 marcas algo impossível. E quais são as marcas que serão nacionais? A marca, a Avato e a Amigo. São as duas Continua marcas. a mesma, porque essa Amigo achei sensacional. Amigo é amigo de todo mundo, né, tchê? Quem é que não gosta de um amigo, né, tchê? Mas a felicidade de alguém que pensou nessa palavra amigo, meu Deus do céu, fantástico. É isso aí. Então hoje, rapidinho, como é que hoje fica a estrutura, o organograma de vocês? Basicamente a gente, nesse período, a gente acabou inchando, né? Natural, toda empresa incha, né? Em termos de estrutura, mas desde 2022 a gente vem num processo de redução da pirâmide, né? Dessa estrutura que hoje tem 3.600 funcionários, mas a gente basicamente tem 4 níveis de liderança, né? Então temos a diretoria executiva, os heads, que são basicamente os diretores de área, e depois nós temos os gerentes e gerentes regionais e os coordenadores dos times de operação. Então a gente conseguiu reduzir para 4 níveis de liderança, o que dá uma facilidade, porque para tu chegar em qualquer nível operacional, tu precisa no máximo 3. Né? Da onde tu tá, tu tem no máximo 3 pessoas para tu falar, tu define qualquer coisa. Ainda assim é um desafio, mas é um processo de cultura, como se fala, né? Cultura empresarial o mindset da visão e a cultura é o que tem nos ajudado bastante. E esse é o nosso desafio, é o desafio da Brasil Tech Park para 2027, que é o nosso plano agora, né? Lançamos a visão em 23 para 2027, que é estarmos entre as 5 maiores companhias, maiores e melhores companhias de internet e tecnologia do Brasil. Então, já comunicaram para os concorrentes também? O mercado, os colaboradores foram todos alinhados agora no início de janeiro. A gente teve uma reunião de elemento muito bonita, ficou muito legal, a turma está bem energizada, comprometida, e o mercado está sabendo agora o mercado vai... E dinheiro para todo esse investimento? Vamos ter um IPO? Quais as ideias para capitalizar esse crescimento extraordinário? Ainda quando a gente finalizou, estávamos na metade do nosso plano do Rio Grande do Sul, né? Aquilo que eu comentei, as pessoas físicas superam ali o limite, né? Então a gente já somos uma empresa de mercado, não somos uma empresa de capital aberto, somos uma companhia de capital fechado, uma SA de capital fechado, mas que dispõe ações em balcão. Então nós temos o balcão de ações para quem quiser investir na companhia, está disponível. Emitimos a nossa primeira debenture, então já temos títulos públicos emitidos, está disponível também para comprar em qualquer banco de investimento, já estamos listados lá como um título fixo, né? O mercado de IPO, desde a 22 e 23, ele não está muito favorável, né? A questão da taxa de juros. Sim. É uma questão econômica a nível mundial. Está todo mundo esperando. Então temos aguardando uma janela. Está todo mundo esperando. Mas nosso plano ele não tem um veículo exato. Nós temos um formato. A empresa tem uma necessidade de capital para cumprir o planejamento, e o capital que vier naquele custo ou naquela intenção de nos ajudar a atingir o plano, seja ele um capital privado, um fundo, algo assim, ou um IPO, continua sendo um investimento, mas aí pulverizado na bolsa, faz parte. Nós estamos abertos a qualquer... Estamos preparados para qualquer janela, seja ela privada ou pública. E o que vocês já aportaram de terceiros, recursos de terceiros? Um exemplo prático é a nossa debenture que está circulando aqui foi 125 milhões, foi em maio, mas nós temos o financiamento de bancos, né, que a gente tem dívida estruturada, o total mais de 1 bi até o momento. O faturamento de vocês anual é 1 bi? Para 2024 a gente entra em janeiro já com o forecast de 1 bi. 1 bi e 100 mais ou menos. E a gente observa, né, que nessa área de tecnologia que envolve tanto investimento, tem que ter uma rentabilidade também que permita isso, né? Tu tem que trabalhar com margem.
Numa empresa, qualquer segmento que precisa de muito capital intensivo, precisa ter uma margem operacional, não precisa ser uma margem de lucro final, mas tem que ter uma margem operacional para poder ter um capital de giro para continuar reinvestindo. Então, quem tem uma taxa de crescimento alta e um capital intensivo precisa ter uma margem operacional boa. Este é o grande desafio do cenário dos provedores brasileiros, é criar essa margem para continuar sustentando o crescimento ou até a própria manutenção do negócio, né? A gente vive agora a era da eficiência operacional. Não a nossa empresa, mas todas as outras, né? Então a briga agora é pela eficiência, né? Melhorar processo, tirar na vírgula as coisas, e por isso o mercado está favorável à consolidação, porque não são todos os negócios que estão dispostos a trabalhar esse processo de eficiência, né? Então existe o processo do descobrimento, do desenvolvimento e existe um momento de eficiência e consolidar. E essa concentração tem que ter escala, isso é inevitável. Isso também permite a qualidade, né, que uma vez não tinha, aí na era do desenvolvimento teve, e o Brasil está super bem nisso, ainda vai melhorar mais, né, mas para que tenha investimento precisa ter eficiência operacional, porque a ineficiência é o desperdício. E no momento que tu não tem eficiência, tu não consegue, né, capitalizar novamente. Então, é natural, é um recado que fica para todos que atuam nesse setor, trabalhar na escala da qualidade e da eficiência, né? No momento que o mercado vai estabilizando e consolidando, vai virando um platô, existe esse processo de melhoria contínua. E existe espaço para terceirização nesse segmento? Hoje nós temos 3.600 colaboradores diretos, CLT, e cerca de 1.000 colaboradores terceirizados. Então, o total de mão de obra da companhia é 4.500 funcionários. 1.100 são terceiros. Instaladores, fiscais de rede, a gente tem toda uma estrutura de terceirizados para nos ajudar, né, que atendem a nossa empresa e outras mais também, né? De acordo com a geografia, às vezes não consegue ter um funcionário então, dedicado. mais ela na ponta, né? Isto, a equipe de campo, basicamente, de instalação, principalmente, a gente trabalha com ela terceirizada e a da manutenção própria. Então, é um formato, não é o único, tem N outros formatos, né? Mas ao total, então, se for olhar o total de mão de obra empregada, passa de 4.500 pessoas diretos e indiretos. E como é que é composta essa pirâmide? No topo são vocês dois, os dois CEOs, e diretores são quantos? Mais 6 diretores. 6 diretores. Isso. Depois nós temos cerca de 30 heads, que são basicamente os setores, né, onde os braços da companhia funcionam. E depois nós temos cerca de 300 líderes. Ao total, então toda a estrutura da pirâmide da empresa são 300 pessoas. E depois nós temos toda a equipe que faz tudo funcionar, mais 3.300 funcionários. E que tem em São Paulo? O que está concentrado em São Paulo? Em São Paulo, a diretoria executiva, basicamente, e alguns heads. Depois nós temos todas as gerências aí, tudo descentralizado. O mais descentralizado possível quando a gente fala de gerência, porque tu tem que estar perto, né? Então a gente tem basicamente a diretoria, alguns heads, os heads basicamente em São Paulo, e depois para poder sentir o cheiro, né? Isso aí a internet ainda não faz, né? A imagem, o vídeo, tudo, mas o cheiro e o calor de 40 graus lá em Cuiabá, e não é alguns dias do ano, quase todo ano, só sente quem está lá. Magno, assim, eu acho que para nós encerrar, já te convidando, vamos ter que voltar para acompanhar esse planejamento. Para onde que vai esse segmento de tecnologia? O que a gente enxerga nos próximos 5 anos aí é uma valorização maior no serviço, por incrível que pareça, né? Porque a internet, eu não estou falando do nosso serviço, estou falando do serviço de tecnologia. Ele tem entregado tanto, pelo mesmo preço, a gente empilha cada vez mais coisas. Eu estudo, eu aprendo, eu me comunico, eu vi que tu viaja e eu pago uma fatura que é a mesma que eu pagava há 5 e há 10 anos atrás. O custo é o mesmo. Perfeito. E isso está existindo uma valorização maior, seja eu ter 2, então. Mas eu não quero subir preço. Então tem 2, tenha 2 na tua casa, porque se tu trabalha de casa, tu não pode parar. Contrata 2.
né? Tem coisa que não dá para economizar, porque isso entrega tanto, né? Vai te dar tanta tranquilidade, uma para as crianças e outra para o serviço. Então existe uma valorização, não estou falando do preço, mas uma valorização maior do serviço. E o que a gente está percebendo também com as automações, né? Seja empresarial, industrial, residencial, né? A inteligência, serviços inteligentes, isso é uma tendência enorme e precisa de mão de obra especializada. Então, nós enxergamos agregar nessa mão de obra. Nós temos 3.000 funcionários treinados que conhecem tecnologia e que têm a confiança do cliente, porque o nosso técnico ele entra na casa do cliente, né, quando dá algum problema, ele é da cidade, ele mora lá, ele conhece o bairro, a cidade, é alguém da região, e ele tem o cliente nos outorga a sua confiança para que a gente entre na casa dele para dar manutenção no serviço. E hoje é apenas um serviço, né, 1 ou 2, e a gente entende que com a digitalização das casas, a gente tende a ampliar esses serviços. Ser um provedor de soluções, não apenas de internet. Nessa área de tecnologia, né, Magno, o céu é o limite, né? As demandas vão crescer sempre de uma maneira vertiginosa, então acompanhar isso e com essa capilaridade, quer dizer, é difícil tu gerir um processo que vai lá na ponta, desde Jaguari, na casa do cliente de Jaguari, e outro lá perto da Guiana. É um desafio extraordinário. É um desafio, a equipe de campo, assim, e aí entra a cultura da empresa misturada com a cultura local. A cultura local é o jeito de fazer, a cultura da empresa é ter um processo padronizado, eficiente, único, né, que consiga mapear as falhas que são comuns a todos, mas juntando a inteligência daquela localidade. É nisso que a gente acredita. E assim, uma última questão, também daqui a pouco vocês vão ter que tratar já com outras grandes empresas, né, outros players que vocês estão entre as 10 maiores do país. Sim. Certo? E não tem alguma tendência esses 10 também se juntarem para ganhar escala? Esse movimento já começou a acontecer, né? A Vero, que é uma empresa que tem 700, 800 mil clientes, com a Americanet, uma outra empresa também que tem um volume grande, estava entre as 10. 2 das 10 já fizeram um processo de unificação, um processo que vai levar 2 anos para acontecer. Vero Americanet já é um grupo econômico unificado. Né? Também nesse processo da melhoria da eficiência, né? Para poder ganhar mais competitividade e aumentar os investimentos. É algo que também está na lista e poderá acontecer. Né? Então, e é natural. Natural do mercado. É natural que as coisas aconteçam. Olha, Magno, é uma aula extraordinária, eu te parabenizo, assim, é uma honra poder conversar contigo, porque eu te acompanho lá do começo, né? Desde a tua chegada aqui em Santa Maria, e assim, sempre uma pessoa assim, muito afável, muito simples de lidar, né? Continua aquele mesmo guri lá de Itaqui, mas com essa visão extraordinária, sabe? Então, os meus neurônios estão em pânico aqui, porque para tentar entender, né? Então, olha, não só te parabenizo, é um cara abençoado, uma pessoa abençoada, uma pessoa de bem, né? Com essas raízes de família, e construir uma empresa desse tamanho, sabe? Então, eu fico muito, muito, muito feliz, te desejo toda a sorte. E assim, sempre que tu puderes contribuir aqui com os teus parceiros, né, deixando o recado, ensinando, mostrando o caminho, abrindo portas, né? Tu tens um network extraordinário também hoje nisso aqui. Então, muito feliz e que as coisas continuem dando muito certo. Muito obrigado, Carlinhos. Ótimo. E continua contribuindo com esse programa que tanto ajuda, né, a todos nós. Cada programa aqui é um aprendizado, é uma história, é um exemplo daquilo que está sendo feito, e é isso que move o nosso país. Muito bom. Muito obrigado. E até a próxima, hein? Até a próxima. Falamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.